Bom dia a todos, boa noite, dependendo de onde vocês moram. Eu comecei esse canal recentemente e eu fiz um primeiro vídeo fazendo a semente da vida, que eu deixei nos shorts que eu coloquei, postei no YouTube. E hoje eu vou fazer a pintura dessa arte, dessa geometria. É. O material que eu mais gosto de usar para pintar é a aquarela. Eu gosto muito da aquarela e realmente é muito desafiador no começo. Para quem está começando a pintar, acertar o tom, a quantidade d'água. Eu sei que muita gente gosta da pintura em aquarela, mas realmente acha muito difícil fazer a pintura com a aquarela. Eu tenho aqui um desenho que foi o mesmo desenho que eu deixei nos shorts no YouTube, da semente da vida, que eu fiz muitos anos atrás. E foi a minha primeira tentativa com a aquarela. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês a beleza que ficou. Ficou muito ruim, né? Então, a aquarela é assim, quem tá começando sempre tem esse problema de não saber a dosagem da água certa, a quantidade de água que deve usar, o tamanho do pincel em relação ao desenho. Então, às vezes a pessoa coloca muita água, né, molha demais o espaço para pintar, ou molha demais o pincel, né, porque tem várias técnicas também com a aquarela. Você pode pintar molhado no molhado, molhado no seco, o pincel mais seco no seco. Então tem vários jeitos de pintar, né? E às vezes a gente exagera ou erra no tamanho da tinta, erra no tamanho do pincel em relação à tinta, a quantidade de tinta e água que você tem que estar carregando no pincel. Então, eu vou mostrar essa pintura, esse mesmo desenho que eu mostrei para vocês que eu errei há muitos anos atrás, mas que eu também ensinei como fazer essa geometria. E a gente vai pintar junto, e aí eu não vou falar durante o vídeo, porque eu não vou conseguir pintar e falar, para mim não funciona. Mas eu vou tentar depois colocar ali a explicação para vocês e eu queria trazer nesse vídeo para vocês que vocês não precisam ficar chateados se não der certo, porque tem muita gente que gosta e desiste porque erra, acaba errando mesmo, né? Então eu queria trazer para vocês não ficarem chateados, continuem tentando, tentem primeiro com desenhos mais pequenininhos. A aquarela é um pouquinho desafiadora no começo, mas uma vez que vocês peguem o jeito de poder fazer o desenho, vai ficar muito mais simples, vai ficar muito melhor para vocês. Vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais fácil, entendeu? Eu não sou uma desenhista, eu não sei desenhar gente, eu não sei desenhar rosto. Então, para mim, o meu prazer mesmo é fazer a arte em geometrias. Eu me dei muito bem com as geometrias, né? E então cada um tem o seu jeito, tem o seu dom de pintar e desenhar. E só que tem gente que ama a aquarela e não consegue desenvolver nada na aquarela, porque erra mesmo. E é normal. Os erros no início são normais, gente. Não fiquem chateados, não desistam. Vocês que têm paixão pela aquarela, não desistam, porque eu também tinha uma paixão muito grande. Esse desenho que eu mostrei pra vocês, eu fiquei muito chateada porque eu errei. E aí eu fiquei um tempão sem fazer. Eu falei, não vou pegar mais. Mas eu falei, não, vamos tentando, vamos fazendo, vamos ver como é que vai, como é que dá. E foi aos pouquinhos. Cometi ainda alguns errinhos, mas você já vai vendo, pus muita água, pus pouca água, entendeu? Aí você já vai tendo a medida, mas é só fazendo. Não tem uma outra forma de vocês conseguirem fazer, criarem a prática, se vocês realmente não ir tentando e corrigindo os erros, e tentando e corrigindo os erros, tá bom? Então, para não prolongar mais, eu vou parar aqui a gravação, vou fazer o setup da mesa e a gente vai pintar a semente da vida, lembrando que esse vídeo eu já deixei gravado para vocês lá no Shorts, tá bom? Obrigada e a gente se vê já já. Bom, gente, esse é o desenho, né, que nós havíamos feito lá.
no outro vídeo, né? Uma coisa assim, para você, quando você precisa riscar o desenho a lápis, quando você não faz diretamente na tinta, né? Que tem gente que já consegue fazer o desenho direto já pintando com a tinta. No caso, como é uma geometria, eu tenho que fazer a geometria. Eu não tenho como fazer a geometria direto no pincel. Então, você tem que riscar com lápis bem fraquinho. Você não pode marcar demais o papel com um traço muito forte do lápis. Se vocês forem observar aqui, eu risquei o meu papel deixando uma margem. Essa margem aqui, ó, não sei se dá pra ver, deixa eu pegar aqui o pincel pra mostrar pra vocês. Essa margem aqui que eu deixei, aqui, ó, foram de 3 centímetros, tanto embaixo, como aqui do lado, em cima, e do outro lado tá a mesma coisa. Além disso, eu deixei também 1 centímetro acima, para que o meu desenho não encoste muito aqui nessa beirada. Por quê? Porque se eu quiser pegar esse desenho e colocar uma moldura nele, numa moldura, né? A moldura pode cortar o desenho. Então, se eu não deixo a margem, na hora que eu vou moldurar, colocar na moldura, no porta-retrato, né? Ele corta o desenho. E já aconteceu comigo, viu, gente? Do desenho ser cortado. Então, por isso que eu meço essa margem aqui de 3 centímetros de segurança, porque geralmente dentro do porta-retrato vem aquele papel branco, tem um nome aquele papel, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas coisas. Aqui. Esse daqui, tá? Ele vem. Esse daqui, tá vendo, ó? Ele vem junto com os porta-retratos, tá? Geralmente, esse daqui é muito grande, evidentemente, ele é enorme, né? Não é o que eu vou usar para essa, mas essa folha que eu tô usando é uma folha A4, tá? Ela é uma folha com o tamanho de uma folha de sulfite, é uma folha A4. E quando eu for comprar, eu vou comprar um frame não, uma moldura para mim, mais ou menos relacionada ao tamanho A4, tá? Então, é importante, é muito importante que você tenha esse respiro, porque pode ser que a moldura, ela encoste, ela vai ficar assim, vamos supor que a moldura fique certinha, e aqui, esse papel que vem dentro, pegue um pouquinho. Já aconteceu comigo de eu fazer o desenho e o papel ficou cobrindo, esse papel que vem dentro ficou cobrindo. E detalhe, para quem pinta com aquarela, e esse papel que vem dentro, depois eu vou colocar o nome certinho, é que eu não sei pronunciar, tá? Mas eu vou escrever no vídeo. Isso aqui tem que colocar. A aquarela, ela não pode ficar grudada no vidro do porta-retrato, tá bom? Não pode ficar grudada no vidro da moldura. Isso aqui é um respiro para tintar aquarela, para a aquarela não ficar grudada. Então, tem que usar. Quem pinta com aquarela, eu acredito que qualquer outro tipo de tinta tenha que usar também isso aqui. Isso aqui é muito importante para vocês darem um respiro entre o vidro e a sua pintura, tá? Então, fica aí para vocês entenderem o porquê que eu fiz essas marcações aqui embaixo e mais essa daqui, tá certo? Então, tá bom, vamos embora pintar. Bom, então, eu consegui dar uma organizada aqui na mesa e o material que eu vou usar é esse. Eu vou usar esse pincel, tamanho 16, desculpe, tamanho 10. Vou usar esse outro pincel aqui, tamanho 6, é um pouquinho menor em relação ao outro. E a tinta, eu tô usando, eu já preparei minha tinta. Vocês podem perceber que eu fiz um degradê da tinta, né? Então, tem do mais forte ao mais fraco, tá? Então, foi assim que eu preparei a tinta para este desenho, tá?
Tenho minha água que tá aqui. Minha água, tá bom? É que eu já comecei a usar na hora de preparar a tinta. E agora eu vou começar a pintar o desenho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pintar cada círculo do desenho com um tom diferente da cor, tá? E vamos ver o que que acontece no final, tá bom? Bom, eu não posso agora fazer o próximo círculo porque tá muito molhado. Eu tenho que realmente parar agora, esperar secar. Eu vou secar com o secador, porque o que que acontece? Se eu fizer o outro círculo aqui, entendeu? Ele vai
a tinta que tá aqui mais forte vai passar para a tinta que eu fico, que é um degradê, vai passar para a parte mais clara e vai acabar ficando tudo da mesma cor. Então, não vai ter sentido nenhum eu ter feito o degradê. Então, eu tenho que esperar essa parte secar, estar bem seca, tem que estar muito bem seca para eu dar continuidade para a próxima cor de tinta, tá? Lembrando que na aquarela você não consegue sobrepor a cor mais clara sobre a cor mais escura. Então, se você tem que sempre lembrar disso. Uma vez a cor escura, a cor mais clara, ela não vai ficar por cima da cor escura. Isso não acontece na aquarela, tá? A cor escura fica sobre a mais clara, mas a mais clara não fica sobre a cor escura, tá bom? Então, só lembrando disso. Então, eu vou esperar secar e aí eu volto para fazer todos os outros círculos, tá bom? Voltando. Então, eu já fiz a pintura, eu sequei o círculo, né? Como a tinta era muito escura, estava muito escura, eu tive que refazer a marca aqui do círculo, né, com o compasso. Esse tamanho aqui, eu fiz usando o compasso aberto em 3 centímetros, tá? Eu marquei na régua 3 centímetros para poder fazer ela ficar desse tamanho. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, né? Se vocês quiserem menorzinho para testar, acho que até é bom. Vocês diminuem um pouquinho, pode fazer abre o compasso em 2,5, que é o outro vídeo que eu fiz dessa geometria, eu tinha aberto em 2,5. E pode fazer menorzinho também, até 2 eu acho que fica bom para fazer. Muito pequenininho, o compasso fica muito ruim para virar, para fazer o círculo. Eu não aconselho, no máximo 2 centímetros de abertura, no máximo, desculpa, o mínimo de 2 centímetros de abertura é o que eu recomendo. Não ficar muito ruim para vocês fazerem essa voltinha. Ele fica muito estreitinho e ele fica escorrendo, ele fica saindo, vocês não vão gostar muito, tá? Então, tá? Lógico, tudo vai depender da folha. Lembrando que eu tô usando uma folha A4, então eu não posso fazer muito grande. Se vocês tiverem com uma folha maior, né? Aí vocês podem ir aumentando o tamanho da abertura do compasso. Lembrando que quanto maior for o desenho, maior vai ter que ser o pincel, maior vai ter que ser a quantidade de água, tá bom? Então, eu vou agora fazer o restante da pintura toda e aí eu volto para mostrar como é que ficou o resultado.
Então, o que que aconteceu? Como vocês viram, na hora que eu tava pintando, eu passei o pincel na outra área que já estava pintada, a tinta automaticamente ela começou a soltar, ela começou a desmanchar, porque é isso que acontece na aquarela. Quando você molha a aquarela, você reativa a tinta. Então a tinta que estava nesse círculo, quando eu fui pintar esse, ela ativou a tinta que estava aqui, tá? E isso é normal, porque o que eu tô fazendo é pintando, o que que eu estou fazendo? Eu molho primeiro a área que eu vou pintar com a água, depois eu venho e aplico a tinta, entendeu? Então, a área que é a molhada, que já está pintada, ativa a tinta novamente e a tinta começa a sair. Nesse caso, o que eu quero que forme é justamente essa pétala no meio. Eu quero que seja perceptível essa pétala que forma da cor. Quando eu sobreponho uma cor na outra, então que essa pétala aqui do meio, que é a união, essa união como se fosse uma versica piscis, né? Não é bem uma versica piscis, mas vamos dizer que é, né? Então, essa união aqui é que eu quero que se destaque. Então, quando eu olho para cá, eu consigo ver que tá diferente. Quando eu olho para a cor mais clara, eu consigo ver que está diferente. Então, esse é o objetivo da pintura. O que que eu fui fazendo? Eu fui trazendo a tinta, refinando a tinta, para poder o círculo aqui ficar marcado. Vocês podem perceber que aqui ficou até um pouquinho mais escuro. Eu não quis trazer muito para cá, porque quanto mais para cá eu trouxesse, além do eu não estar respeitando o círculo, iria afetar essa área aqui, que eu não precisava afetar. Então, eu preferi deixar essa parte aqui mais escurinha mesmo, tá? Do que trazer a água mais para cá. E aí, tudo isso daqui, toda essa outra área que eu não precisava mexer, ser ativada com a água e aí ia virar um borrão. Então foi melhor para mim manter assim mesmo, tá bom? Então é só para vocês verem, é bom vocês estarem vendo como a tinta se comporta, para vocês aprenderem como lidar com ela, como vocês vão corrigir algumas coisas, né? Para que vocês tenham essa prática, esse domínio, tá bom? Bom, eu vou então agora terminar todo o restante da pintura. E eu volto com a pintura pronta, já tudo pronto. E depois eu vou fazer o acabamento dessa pintura, tá bom? Então, já já eu volto de novo. Eu terminei de pintar todas as pétalas, né? O meu alvo aqui nessa pintura era fazer um degradê das cores, tá? E deixar essas pétalas aqui bem perceptíveis, também com um degradê, tá bom? Vocês podem perceber que essa daqui ficou um pouquinho mais manchada, porque a cor aqui era muito escura em relação a essa cor que era muito clara. Então, realmente causou essa mancha. Eu gosto, eu acho que a água, ela traz esse efeito, entendeu? Você pode perceber que aqui tem um efeito diferente, aqui ficou outro, aqui tem outro, dentro dessa pétala tem outro. E é justamente isso que eu gosto na aquarela. Você nunca vai ter uma pintura exatamente igual. Tem pessoas que não gostam, que gostam de tudo uniforme, bem feitinho, sem nenhuma manchinha. Então, é com cada um, é com cada pessoa que está desenvolvendo sua criatividade. Eu gosto e eu acho bonito, né? Então, para mim, ficou exatamente como eu queria. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento dessa flor, vou fazer o acabamento agora e novamente eu volto para você. Bom, gente, esse foi o resultado, tá? Então, eu finalizei fazendo as linhas douradas ao redor, só seguindo o círculo mesmo, tá? Logicamente, tudo já estava seco. Eu usei uma caneta com tinta acrílica dourada. E aí, e já coloquei no frame, tá? Ó, tá vendo?
já coloquei no quadro. Então, aquele espaço que eu dei realmente funcionou. Ficou bem alinhadinho dentro do espaço que eu tinha. Deixa eu mover aqui, tá? Dentro da minha moldura e ficou assim, tá? Bom, gente, então eu acho que vale a pena salientar que tudo é uma questão de treino mesmo, né? Então a gente tem que ir pondo, tem que ir tentando, tem que ir testando, né? O que fica melhor para o seu desenho, tá bom? Então lembrando que eu parti disso aqui algum tempo atrás para este desenho hoje. Então eu acho assim que tá muito válido, foi muito válido mesmo, sabe? Muito válido mesmo, é muito válido você não desistir, tá? Só mais um lembrete, lembre-se que o papel para a pintura da aquarela, ele tem que ser 300 de gramatura. Porque se você pintar numa folha normal de sulfite ou numa folha que tenha menos de 300, isso vai comprometer a sua pintura muito, entendeu? Então não adianta vocês querer pegar uma folha de sulfite e tentar pintar com a aquarela. Não vai dar o efeito que vocês querem, vai ficar uma paçoca, entendeu? Já é muito difícil lidar com a pintura, ainda mais na técnica que nós fizemos hoje, molhado no molhado, né? Porque quando é a técnica seca, é mais fácil. A molhada, que você molha com água, ar e depois você aplica a tinta, é a mais difícil que tem para você controlar. Por isso que surgem aquelas manchinhas na pintura, entendeu? Então, o que eu recomendo é isso, tá? Para praticar, para vocês praticarem, façam desenhos pequenininhos, menorzinhos, tá bom? E assim você pode fazer bastante numa folha para vocês poderem praticar, porque a folha é um pouquinho, quanto maior a gramatura da folha, realmente é um pouquinho mais cara, né? Mas vale a pena. Só a prática vocês vão conseguir lidar com a tinta, saber como corrigir algumas coisas, algumas manchinhas, principalmente se a técnica do molhado, como nós fizemos, fica algumas manchinhas mesmo, é normal, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa o comentário de vocês. Dê um joinha pro vídeo, comentem, tá? Se assinem no meu canal. E eu vou semana que vem trazer uma outra arte, uma outra geometria, com uma outra pintura pra gente fazer. Mas o melhor de tudo é divirtam-se, tá bom? Peguem esse tempo para vocês relaxarem. A vida é muito corrida, a gente precisa descansar um pouco, tirar a cabeça da rotina, né? E acho que a arte, ela traz justamente isso, você se conectar com você mesma. Se errar, não tem problema, dê risada, entendeu? É um aprendizado. Errando, vocês já sabem pelo menos o que não fazer. É assim que eu coloco minha mente para poder não me ficar irritada com uma coisa que é para trazer alegria, que é para trazer um relaxamento. Então, pratiquem, se errar, não fiquem tristes. E a gente se vê aqui semana que vem. E eu vou trazer um outro desenho, uma outra geometria para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Espero que tenham gostado e qualquer comentário, qualquer dúvida, eu trago no próximo, antes de fazer o próximo vídeo, eu trago para poder esclarecer, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e façam muita arte essa semana. Tchau, tchau!